Amém. Bom dia, irmãos da igreja e amigos que acompanham esta leitura do alimento diário. E nós vamos desfrutar um pouco da quarta-feira, né, deste exemplar de alimento diário. Tem por título Preparar o material para a edificação. E o título de hoje é Tomar a cruz e seguir o Senhor. É um título muito adequado, né, para os nossos dias e também para o nosso viver, né? Já que no dia de hoje a leitura discorre sobre um personagem, né, muito conhecido por todos nós, que é Pedro, né? Pedro, ele vivenciou várias circunstâncias, várias situações com o Senhor, onde ele teve privilégio de ter alta revelação da parte de Deus e também Pedro mostrou ali ao Senhor quem ele era, né? Sua natureza humana, suas limitações, suas fraquezas. E isso nos leva a ter também essa certeza, né, de que Pedro, em muitas situações, ele nos representa, né? Muitas vezes nossa precipitação, nós somos muito avançados, né, em querer resolver, em querer dar uma opinião, querer ter solução para tudo. Então, assim como Pedro, nós também precisamos ser trabalhados, né? Em determinada circunstância, Pedro foi repreendido pelo Senhor Jesus por ter emitido uma opinião natural, né? Uma compaixão, mesmo que sendo algo bom, de Pedro, da parte dele ali para o Senhor, né? Tendo compaixão do Senhor Jesus, não querendo que o Senhor fosse à cruz, mas o Senhor repreendeu, e não repreendeu a Pedro, né? Repreendeu o próprio Satanás na atitude de Pedro. Isso nos mostra o quanto é difícil a nossa natureza humana caída, né? Essa natureza independente, que ela não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E isso vai totalmente contra a vontade de Deus. Por isso o Senhor foi tão duro com Pedro, né? Muitas vezes nós lemos, eu já li essa passagem, e tive em mim esse sentimento, falei, nossa, o Senhor foi muito duro, né? Imagine Pedro ouvindo uma frase como essa. Porém, quando nós vemos na palavra qual era a vontade de Deus, como o Senhor Jesus estava se expressando, nós vimos que o ser natural de Pedro e o nosso ser natural também, muitas vezes vai totalmente de encontro à vontade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus deixou, né, o versículo de hoje, de Mateus 16, 24, que diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. São palavras muito diretas do Senhor Jesus a seus discípulos, né? E ele fala de algo simples aqui, né? Se alguém quer vir após mim, nós temos a vontade, né, o desejo de ir após o Senhor. Mas ele coloca aqui, né, uma situação. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por que que o Senhor fala de cruz, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. A cruz, né, a experiência da cruz, ela é necessária a nós. Ela é necessária a quem quer seguir o Senhor. E em que sentido? No sentido de fazer morrer toda opinião natural, tudo aquilo que é terrenal, todo o nosso cogitar das coisas dessa terra, toda a nossa maneira, né, todo o nosso jeito de conduzir as coisas. Nós precisamos depender somente do Senhor. Né? E também no dia de hoje, fala que o homem, né, o homem ele foi criado e foi dado a ele, foram dadas a ele as condições para viver tranquilo, na presença de Deus e na dependência de Deus. E em determinado momento, né, por dar ouvidos ao inimigo de Deus, né, na forma da serpente, o inimigo alcançou vantagem. Em que campo da nossa vida, né, naquele momento ele alcançou vantagem? Justamente na nossa mente, nos nossos pensamentos, né, muitas vezes surgem questionamentos e dúvidas. Isso nada mais é do que o inimigo de Deus plantando. E se nós dermos campo a isso, né, dermos conversa, entrarmos nessa roda, a queda é certa. Né? Por isso que o Senhor nos alerta
com respeito a isso, é para nós não abrirmos brecha para que o inimigo atue em nossa mente, né? A salvação, nossa salvação completa, aquela que Deus tem nos proposto, quando cremos no Senhor, invocamos seu nome, fomos salvos no nosso espírito. Nosso corpo, um dia, no abrir e fechar de olhos, será glorificado. Também não é problema. Agora, a nossa alma, né, a vida da alma, essa vida independente de Deus, essa precisa ser tratada, né? Então, graças a Deus, né, o Senhor Jesus, ele se revelou aos seus discípulos, mas isso também ficou registrado para nós, para que nós soubéssemos e aprendêssemos qual o caminho da salvação completa do nosso ser. Irmãos, nós possamos cada dia ter essa experiência de negar nós mesmos, tomar nossa cruz, seguir o Senhor. Cada um de nós tem uma experiência, né? Que nós possamos ter isso como realidade em nós, a mudança no nosso viver, até que a realidade do reinar de Deus sobre nós seja manifestada, né? Amém? Tenham todos uma boa quarta-feira, abençoada e guardada na presença do Senhor. Amém.